Saudações, meu amigo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Círio Teixeira, este é o meu canal, onde eu abordo temáticas relacionadas à direito. Então, se gostas de algo relacionado a direito, logo já subscrever. E prazer, a partir de hoje somos amigos, então subscreva, seja alguém ativo do meu canal, partilha, comenta e hoje vamos falar sobre princípios do direito de processo civil. Bem, vamos entender que o que vem a ser princípios, primeiramente. Princípios, estamos a nos referir a normas ou padrões de condutas que devem ser seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Este é o conceito que podemos tirar do que é princípio. Agora, vamos então procurar entender as modalidades do princípios do direito de processo civil. Mas importa que antes realçar que isto aqui é uma discussão, ou uma vexata quest, é uma discussão doutrinária. Não existe aqui um ponto comum, não existe uma única opinião. Então, a doutrina entendeu separá-los em dois. Temos a questão dos princípios estruturantes e temos os princípios instrumentais. Agora, só que na atribuição em que um vai ser instrumental e outro vai ser estruturante, não há uma única opinião. Então, é possível que os princípios que eu vou aqui categorizar, que um faça parte daqui e outro faça parte daqui, possivelmente, se fores a investigar, podes encontrar a dizer ou a frisar a mesma coisa ou uma certa divergência. Não é o fim do mundo. É normal, meu amigo. Estamos aqui a falar de uma questão doutrinária. Então, vamos agora procurar entender, antes de mais nada, o que vem a ser princípios estruturantes. Princípios estruturantes, estamos aqui a nos referir aos connaturais do processo. Aqueles princípios que devem estar logo ao início do processo. Aqueles entendidos como indispensáveis. Então, e o que vem a ser os princípios instrumentais? Os instrumentais são aqueles que ajudam, de certo modo, na dinamização, ajudam na fluidez do próprio processo, mas não são aqueles tão indispensáveis comparativamente aos estruturantes. Deu para perceber a distinção entre as duas, meus amigos? Muito bom. Vamos falar primeiramente de uma delas, que estamos aqui a nos referir aos estruturantes. Como já disse, são que os connaturais do processo, aqueles que estão logo no início, que devem estar logo no início, aqueles que são indispensáveis. Quais são esses que podemos entender como sendo indispensáveis? Bem, primeiramente encontramos o princípio da igualdade ou da isonomia, princípio do contraditório, o princípio da economia processual, o princípio da legalidade da decisão, e, por último, o princípio da celeridade. Vamos discorrer, então, de modo sintético, mas claro, sobre cada um deles. O que vem a ser, então, o princípio da igualdade ou da isonomia? Bem, o princípio da igualdade, como determina o artigo 23, o que é a igualdade, né? O artigo 23 da nossa Constituição vai dizer que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Aqui a regra não muda. Este princípio está a dizer que todos devem ser iguais, devem estar na mesma posição de tratamento. No que diz respeito dentro do processo, não pode haver um preferencial. Dentro do processo verificamos o autor e o réu. Quer dizer que ambos devem estar na mesma posição de igualdade. Devem dispor dos mesmos direitos, dos mesmos deveres e devem então também dispor das mesmas ferramentas para fazer então uso da tramitação processual. Não pode haver uma preferência entre as partes. Aqui estamos aqui a nos referir ao princípio da igualdade ou da isonomia, meu amigo. Agora, o que vem a ser o princípio do contraditório? O princípio do contraditório se resume no direito de resposta que o indivíduo que está a ser citado tem de fazer oposição. Como assim? Estamos a dizer que o princípio do contraditório vai ser o direito que determinado indivíduo tem de poder responder sobre determinados factos que está a ser acusado em tribunal. Exemplo, A vai processar B ao tribunal dizendo que B fez isso. O tribunal vai fazer o quê? Vai citar B. Para B fazer o quê? Vir responder, vir trazer os seus factos, vir dizer se é verdade ou não é verdade. A isto vamos chamar o direito contraditório, o direito de poder vir fazer oposição, o direito de poder vir se justificar, o direito de poder vir trazer os teus factos. A isto vamos entender como direito contraditório, ou princípio do contraditório, que encontramos a sua consagração, inclusive, no artigo 3 do Código de Processo, na sua parte última, meu amigo.
Agora, quais são as razões de ser deste próprio princípio, do princípio do contraditório? Bem, dentre as razões de ser, podemos verificar a realização da própria justiça. O princípio do contraditório, na verdade, também vai ser favorável para se encontrar a verdade, porque nessa discussão de, olha, o A falou que o B fez isto, depois o B vem e diz que não fiz isto, foi assim, esta discussão que vai acontecer entre as partes vai ser favorável para o juiz poder determinar, na verdade, quem tem razão ou não. E qual outra razão de ser que podemos verificar do princípio do contraditório? Podemos verificar que também vai ser o quê? Que ninguém pode ser condenado ou entendido como culpado sem ter o direito de resposta, sem ter o direito de poder se defender. Ou seja, outra razão de ser que podemos verificar do princípio do contraditório é que ninguém pode ser condenado sem antes ser ouvido, meu amigo. Vamos agora partir para outro princípio, que é o princípio da economia processual. Princípio da economia processual, vamos encontrar desde este princípio uma lei bastante forte, que é o princípio da lei do menor esforço. Aqui busca-se fazer o menor esforço possível, mas procura-se ter o maior resultado possível. Ou seja, este princípio, em resumo, vai procurar entender que dentro do processo devem ser praticados apenas aqueles atos entendidos como sendo indispensáveis, ou seja, apenas os atos fulcrais. Deve-se procurar trabalhar com tempo, não praticar atividades ou atos desnecessários. Pratica-se simplesmente aquilo que se entende como sendo importante. Este aqui é o princípio da economia processual, meu amigo. Vamos partir para outro princípio estruturante, o princípio da legalidade da decisão. Este princípio, em suma, vai dizer o quê? Tu tens que entender que quem cria as leis, meus amigos, estamos a falar da Assembleia. O tribunal apenas aplica. Então, o princípio da legalidade da decisão está a dizer que o tribunal ou o juiz, quando for a tomar decisões, deve fundamentar-se exclusivamente nos seus critérios legais, ou seja, deve ter por base critérios legais. Não pode tomar decisões de modo arbitrário, como bem entender. Deve basear-se nos critérios legais, ou seja, para tomar dada decisão, deve fundamentar, olha, nos termos do artigo tal, me fez tomar esta decisão e está assim, para ver que está nos conformes. Qual viria a ser a razão de ser deste princípio, meu amigo? Tens que entender que o juiz é um ser humano também. Todavia, este princípio vai permitir que ele não tome decisões arbitrárias, ou seja, aleatórias, que se baseiem naquilo que a Assembleia disponibilizou, que é a própria lei. Vai se nortear segundo aquela lei. Quer dizer que uma das razões de ser deste princípio virá a ser o quê? Combater a arbitrariedade judicial. Outra razão de ser encontramos configurado onde? No próprio artigo 158 do Código de Processo, que está lá plasmado o dever de fundamentação. Quer dizer que o juiz, quando for a tomar decisões, deve fundamentar. Olha, responsabilidade civil, como determina o artigo 483, é isto, porque é isto. A isto vamos chamar o dever de fundamentar. O juiz não pode tomar decisões de modo aleatório, deve ter uma fundamentação legal. E por último, não menos importante, temos o princípio da celeridade. O que é que vai ser o princípio da celeridade? Se resume em o quê? O processo deve ser o mais breve, o mais rápido, o mais célere possível. Ou seja, deve ser rápido. Se der logo que começar, também findar, terminar, porque o processo deve ser rápido, não deve ser demorado. Quais são as razões de ser deste processo? É que a própria realização da justiça e, na verdade, a demora processual não vai ser vantajosa nem para quem ganha e nem para quem perde. Por isso é que o processo deve ser o mais rápido possível. Podemos até aqui fazer uma interpretação com o princípio da economia processual que acabamos de frisar. O que é que vai ser este princípio? Já expliquei-vos que vai ser o princípio que entende que no processo deve ser praticado aqueles atos entendidos como necessários. Não praticar atos desnecessários. Por quê? Para ser mesmo célere, meu amigo. Para ser dinâmico, para não haver uma certa demora. Bem, vamos agora falar sobre os princípios instrumentais. Princípios instrumentais, como eu já referi, vão ser aqueles que ajudam para a dinamização, que ajudam a própria fluidez do processo, mas não são aqueles tão fulcrais comparativamente aos estruturantes, que devem estar logo no início do processo. Agora, vamos destacar alguns dos princípios entendidos como instrumentais.
temos o princípio do dispositivo, princípio da oralidade, princípio da apreciação das provas, princípio da eventualidade ou da preclusão, princípio da aquisição processual, princípio da cooperação, princípio do inquisitório, princípio da estabilidade da instância, princípio da imediação e o princípio da publicidade. Vamos, do modo sintético, procurar falar sobre cada um desses princípios. Mas atenção, meu amigo, o processo civil tem uma imensidão de princípios. Podemos não ter referido aqui todos, ainda existem muito mais princípios. A título de curiosidade, vão lá, pesquisem. Se tiverem dúvidas sobre alguns, deixem aqui nos comentários que vamos dar sequência. Vamos agora falar sobre cada um dos princípios que eu acabei de referir. Primeiramente, princípio do dispositivo. O que é que isto quer dizer? O princípio do dispositivo vai te dizer ou entende-se que o tribunal não deve prestar tutela jurisdicional a não ser que seja requerida pelas partes ou pelo interessado, ou seja, deve ser as partes a invocar o processo. O tribunal de per si ou o juiz de per si não pode chegar, olha, eu vou julgar essa causa. Deve ser necessariamente as partes a dar iniciativa processual. É as partes que ativam o botão do processo para dar existência ao próprio processo. Por isso é que vês, para existir um processo, existe o que é a API, a petição inicial. Deve necessariamente o autor pegar, escrever a API, preparar a API e fazer o que? Remeter ao tribunal, devido ao princípio do dispositivo. Porque para existir o processo deve advir das partes. Temos como consagração o próprio artigo 264 do Código do Processo, que vamos encontrar lá determinados o princípio do dispositivo, meu amigo. O princípio da oralidade. No que diz respeito ao princípio da oralidade, deves entender que as matérias de facto e de direito que são relevantes para a própria causa devem ser discutidas na oralidade entre o tribunal e as partes. O que é que isto quer dizer? Deve ocorrer uma conversa entre o tribunal e as partes de todos os factos que foram levantados. Por quê? Aí vamos ver as razões de ser, a própria celeridade, ou seja, a rapidez do processo, há uma certa simplificação, da possibilidade de esclarecimento das dúvidas que o juiz possa ter, e também vai combater a litigância de má fé, porque esta conversa, toda essa conversa que vai ocorrer, vai facilitar o juiz poder também conotar ou detectar se há mentiras, se houve litigância de má fé. Caso o juiz também tenha dúvidas, vai dar possibilidade do juiz então procurar o esclarecimento, vai dar então uma celeridade no processo. Quanto ao princípio da apreciação das provas, quer dizer que o juiz é livre mesmo de apreciar as provas. A lei não pode fixar as conclusões que o juiz vai tirar das provas. Por isso é que ele é o julgador. Ele vai analisar e vai ver as provas que podem ser entendidas como sendo relevantes e as que não são relevantes para o processo. A isto vamos entender como o princípio da livre apreciação das provas. Falar sobre o princípio da eventualidade ou da preclusão. Princípio bastante simples. Quer dizer que dentro do processo existem etapas em que certos atos devem ser praticados. E se não praticas, o período preclude, o período termina, o período extingue-se. Ou seja, dentro do processo já é determinado, olha, tens até estes dias para praticar este ato. Se não praticar, já não poderás voltar a praticar. A isto vamos chamar de princípio da eventualidade ou da preclusão. Quais são as razões de ser deste princípio? Uma das razões de ser é que a luta vai ocorrer com uma maior lealdade, porque as partes, por terem tempo determinado para praticar, acabam praticando o ato de uma só vez. Por exemplo, o autor, quer intentar uma ação, deve levar juntamente da petição inicial todas as provas, todos os documentos que ache necessário para a sustentação do próprio processo. Senão já não pode voltar a praticar aquele ato. Estamos a perceber? E o réu deve fazer a mesma coisa. Então, faz com que a luta haja uma maior lealdade nesta luta, porque as partes têm acesso às próprias provas, tanto de uma como da outra parte. Uma outra razão de ser vai ser o quê? A própria celeridade do processo. O princípio da aquisição processual. Este princípio quer dizer que o tribunal deve levar em consideração
todas as provas apresentadas pelas partes, mesmo que não tenha sido apresentada pela parte que devia levar em conta. A isto aqui vamos chamar o princípio da aquisição processual, ou seja, o tribunal deve receber todas as provas e deve levar em consideração, mesmo que eu tenha produzido uma prova que me condene ou que não haja ao meu favor, o tribunal deve ainda assim levar em consideração. A isto vamos entender como o princípio da aquisição processual. Quanto ao princípio da cooperação. Nós vamos entender que tanto o tribunal como as partes devem trabalhar em consonância, devem trabalhar em conjunto para a resolução do conflito, o que na verdade vai erradicar ou vai surgir deveres para ambos os lados, tanto para o tribunal como para as partes. Para as partes, por exemplo, surge deveres do quê? De não serem litigantes de má fé, ou seja, não instaurarem processos mesmo sabendo que na verdade não têm legitimidade para o fazer, ou não estão a agir de boa fé. Para as partes surgem obrigações ou deveres do quê? De esclarecimento e de informação. A isto vamos entender como sendo o princípio da cooperação, ou seja, o tribunal e as partes devem trabalhar em conjunto para resolverem o conflito que esteja então a tramitar. O princípio da estabilidade da instância quer dizer que a instância deve manter-se a mesma depois de citado o réu. Estamos a falar que não pode-se mudar as partes, deve manter-se também o pedido e a causa de pedir. Não deve haver modificação, salvo nas situações determinadas pela própria lei. Temos como sustentação, inclusive, o próprio artigo 268 do Código de Processo. Mas prontos, desmistificando isto aqui, o que é o princípio então da estabilidade da instância? Estamos a dizer que não pode ser flexível, não pode mudar a instância deve manter-se logo que citar o réu. Por exemplo, tu não podes instaurar um processo depois de dizer que já não é o fulano, quando já chamaram o fulano. Deve manter-se a instância. Tu não podes ter pedido C, depois de já estar a decorrer o processo, dizer que já não quero C, agora quero B. Deve manter-se a instância. Princípio do inquisitório. O princípio do inquisitório está a dizer que o juiz pode agir ou ordenar oficiosamente que se tome as diligências necessárias para então que o apuramento da verdade é o direito que lhe é conferido nos termos do próprio artigo 264, no seu ponto 3. Em outras palavras, o princípio do inquisitório vai ser a prerrogativa que o juiz tem de agir oficiosamente. Ou seja, o juiz pode tomar decisões, pode mandar com que se tome várias providências para então apurar a verdade. Este então é o princípio do inquisitório. Temos como sustentação o artigo 264, no seu número 3 do Código de Processo Civil. Quanto ao princípio da imediação, segundo Antunes Varela, este princípio arroga a ideia de que deve haver um contacto direto entre o julgador, que neste caso é o juiz, as partes e as provas. Está intrinsecamente ligado a este princípio com o princípio da oralidade. Já falei com vocês, deve haver uma conversação, deve haver uma conversa. Esta oralidade é imprescindível, tanto mais é que o princípio da imediação é corolário do princípio da oralidade. E quanto ao princípio da publicidade, quer dizer que o processo ou os fundamentos da decisão do processo devem estar disponíveis a qualquer pessoa. Tanto mais é que, por regra, as audiências são públicas, salvo algumas situações em que as mesmas podem ser privadas. Então, se gostaste deste vídeo que aludimos sobre a questão dos princípios do direito do processo civil, subscreva a página, convide mais amigos, comenta, deixa a tua opinião à volta deste vídeo e estamos juntos.